Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 3 deste primeiro trimestre do ano de 2001, onde temos falado a respeito do livro de Gênesis. Estudaremos também o capítulo 3 desse livro. Antes, eu quero pedir para você dar o seu like no vídeo, também compartilhá-lo em suas redes sociais. Isso é importante para que o nosso canal ganhe relevância no YouTube e assim nós possamos alcançar mais pessoas, mais lares com a palavra de Deus, palavra que gera transformação de vidas. Quero convidá-los para que oremos nesse momento, a fim de que Deus nos ilumine no estudo desta manhã. Oremos. Pai amado, Pai de amor, obrigado por este dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade maravilhosa que temos de estudar juntos a Tua Palavra. Que o Senhor nos conduza com o Teu Santo Espírito em todo esse estudo, nos ilumine, nos dê compreensão e nos ajude a colocarmos em prática todo o ensinamento que iremos obter. É a nossa oração, o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Gênesis capítulo 3 é a base bíblica para a doutrina do pecado. Falaremos de um tema muito importante, pois a nossa compreensão a respeito do pecado influenciará a nossa compreensão sobre Deus. Da mesma maneira como enxergamos a questão do pecado, isso implicará na maneira em que conceberemos a salvação. Se nós não entendermos o que é o pecado e não entendermos as suas consequências, o Evangelho não fará o mínimo sentido para nós. Uma compreensão correta a respeito do pecado também é muito importante para os nossos esforços como Igreja de Jesus Cristo no mundo. Se entendermos biblicamente o que é o pecado e como a Bíblia nos apresenta como o maior problema do ser humano, certamente nós não negligenciaremos a evangelização nem a formação dos discípulos de Jesus Cristo. Te convido então a se debruçar comigo no estudo de Gênesis capítulo 3 nesta manhã. Eu dividi o capítulo em 3 partes para que possamos refletir em cada uma delas e ao final nós faremos o estudo e o destaque das lições do capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia para as nossas vidas. A primeira parte está intitulada Tentação e Queda, a segunda, As Consequências do Pecado, e a terceira, A Providência de Deus para a Salvação do Ser Humano. Leiamos o capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 8, a fim de tratarmos da primeira parte. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O texto inicia mostrando que o instrumento da tentação foi um animal, uma das criaturas de Deus, a serpente. O Novo Testamento a identifica com Satanás. Você pode encontrar isso em Apocalipse 12, versículo 9. E outros textos do Novo Testamento também falam a respeito das principais características de Satanás. Eu quero destacar uma delas, conforme encontramos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Apocalipse 20, versículo 3. Satanás
ele é o enganador. E a fim de enganar a mulher e fazê-la desobedecer a Deus e, portanto, pecar e se afastar de Deus, a serpente, Satanás, ele usa uma estratégia. E eu quero pontuar aqui com vocês algumas etapas dessa estratégia utilizada por Satanás. A primeira atitude é se aproximar da mulher e testá-la em seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Veja que no versículo 1, Satanás faz a seguinte pergunta: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Percebam que nesse teste ele distorce a palavra de Deus para sondar o conhecimento que a mulher tinha a respeito. E você se lembra do que o Senhor havia dito ao homem, da ordem dada por ele em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 a respeito disso? Vamos recordar? O texto diz assim: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, em sua resposta, demonstra não ter um conhecimento correto, demonstra não estar firme na palavra de Deus, pois ela responde da seguinte forma: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Ao compararmos a resposta da mulher com o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos que ela fez um acréscimo, ela acrescentou a expressão nem nele tocareis e omitiu a palavra certamente, que vem antes de morrereis. Percebemos que a mulher ela não estava tão firme em seu conhecimento da palavra de Deus. A serpente ela também percebe isso e passa para a segunda etapa da tentação, onde ela desafia a autoridade e o caráter de Deus, pois diz a mulher que Deus ele não queria que tanto ela quanto o homem comessem daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, eles não morreriam, mas se tornariam como Deus. Satanás, dessa maneira, acusa Deus de egoísmo, contesta a sua bondade e chama Deus de mentiroso. Ele se coloca na posição de amigo do homem e da mulher e diz que Deus é o inimigo. Uma grande mentira. No entanto, ele já havia se aproximado da mulher, já havia ganhado a sua atenção, ele também já havia semeado a mentira no coração dela e assim a mentira ganhou espaço em seu coração e nela brotou a incredulidade quanto à palavra de Deus. Ela deixou de confiar na palavra de Deus e confiou na palavra da serpente, confiou na palavra do tentador. Ela deixou de crer na verdade proferida por Deus e passou a crer na mentira proferida pela serpente. O desejo da mulher passou a ser o desejo de independência, o desejo de ser como Deus. Ela então sucumbe à tentação, pois ela olha para aquele fruto como um objeto do seu desejo, ela percebe que ele é agradável para se comer, agradável aos olhos, agradável para dar entendimento. E em seu desejo de ser como Deus, ela come do fruto proibido pelo Senhor, ela peca contra Deus e ela logo leva o fruto também para o homem que, mesmo sabendo que aquela não era a vontade de Deus, também come do fruto. O resultado foi muito diferente do que eles esperavam, pois eles não se tornaram como Deus. Eles, na verdade, perceberam que estavam nus, ficaram envergonhados, foram tomados por um sentimento de culpa, eles perderam a inocência e se esconderam, tentaram resolver o problema da sua própria maneira, se cobrindo com folhas de figueira, mas estavam escondidos de Deus, porque estavam com muito medo. O autor da revista faz o seguinte comentário a respeito
da queda. O pecado se estabelece, então, não propriamente no comer do fruto, senão na intencionalidade do ato. Transpor os limites de sua autoridade e apropriar-se indevidamente de um bem alheio. Atitudes que ainda hoje são comuns, quer na administração pública, quer na administração privada. E, infelizmente, temos de reconhecê-lo ainda nos meios eclesiásticos. Até aqui, meus queridos, nós podemos destacar o seguinte: o texto nos ensina que Deus não é o autor do pecado. O pecado foi um ato de desobediência à vontade de Deus, incentivado por um tentador maligno. A tentação, ela está associada à dúvida relativa à palavra de Deus, que gera a incredulidade. E a incredulidade, ela conduziu o homem e a mulher à desobediência a Deus. Prosseguindo no estudo do texto, nós temos as consequências do pecado. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 19. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: Por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. E ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. A harmonia que havia no Éden se acabou. As consequências do pecado, elas podem ser vistas através de 4 principais rupturas causadas pela queda do homem ao ceder à tentação de Satanás. Nós temos essas 4 rupturas no relacionamento do homem com Deus, no relacionamento do homem consigo mesmo, com o próximo e no seu relacionamento com a criação. A partir desse momento, o relacionamento do homem em todas essas esferas ou dimensões, a dimensão teológica, a dimensão sociológica, psicológica e ecológica, já não será perfeito como era antes do pecado. Quanto à ruptura no relacionamento com Deus, a dimensão teológica, o homem, ele antes da queda, ele tinha o hábito de ter encontros regulares com Deus, ali no jardim, ali no Éden. Devido ao pecado, em vez de se encontrarem com Deus como de costume, homem e mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você pode constatar isso no versículo 8. Contudo, nós notamos que Deus, mesmo tendo o homem se afastado dele, ele tomou a iniciativa de buscar tanto o homem quanto a mulher, como ele sempre faz, pois ele é misericordioso. Nós vemos ali a graça e a misericórdia de Deus em ação. E quando Deus os encontrou, ele já sabia de tudo que tinha acontecido, mas ele faz perguntas a cada um deles, e em vez deles se declararem pecadores, eles lançaram acusações. Adão acusou tanto Deus quanto a mulher pelo que havia
cometido, e a mulher também acusou a serpente. Homem e mulher, eles não reconheceram a sua responsabilidade. Eles terceirizaram o seu pecado, ou seja, a responsabilidade de cada um deles pelo pecado. A atitude deles foi típica de pecadores não arrependidos, ou seja, eles não reconheceram a responsabilidade pelos pecados cometidos. E vemos aqui que o ser humano já não via mais Deus como um amigo, preferia ficar distante dele. A segunda ruptura, a ruptura com o próximo, diz respeito à dimensão sociológica, pois essa acusação do homem à mulher, dizendo que a culpa pelo seu pecado era dela, demonstra a deterioração dos relacionamentos sociais. A próxima ruptura é a ruptura consigo mesmo. Depois de pecar, o homem demonstra um problema agora na dimensão psicológica, pois quando Deus perguntou por que ele havia se escondido, Adão respondeu que ele o fizera porque estava com medo. A quarta ruptura é a ruptura com a criação, a dimensão ecológica, onde o pecado também afetou o relacionamento do homem, agora com tudo aquilo que Deus criou. O homem, ele foi colocado no Éden para cultivar, para cuidar de toda a criação de Deus. Ele foi instituído pelo próprio Deus como o seu corregente de toda a criação. Podemos fazer um parênteses aqui. Percebemos que antes da queda já havia trabalho, por isso não devemos entender o trabalho como maldição, não podemos desenvolver aqui uma teologia da preguiça. O trabalho também faz parte daquele momento de perfeição vivido no Éden pelo homem. O homem foi colocado no Éden para cultivar o jardim. Isso implica em trabalho, portanto, trabalho não é maldição. O que mudou foi a relação do homem com a criação. Após a queda, a harmonia entre eles foi quebrada. Agora o homem, ele obterá do seu trabalho, o seu sustento, com muito suor, com muito cansaço. Além dessas rupturas, nós devemos destacar também as dores que a mulher passaria a sentir durante a gravidez e também a consequência do pecado para a serpente, que serviu de instrumento para o tentador. A serpente foi condenada a andar sobre o seu ventre, a comer do pó da terra por toda a vida, o que implica em derrota, o que implica em humilhação. E nós percebemos com essas consequências que a palavra de Deus, que é verdadeira, ela se cumpriu. A advertência dada por Deus em Gênesis 2, versículo 17, se cumpriu. Porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. A ruptura teológica, ou seja, a ruptura no relacionamento do homem com Deus, implica em sua morte espiritual. Homem e mulher morreram espiritualmente por causa do pecado. E essa morte se reflete também no relacionamento do ser humano com o seu próximo, consigo mesmo e com a criação. Também é importante destacarmos nesta parte que Deus não deixa o pecado impune e que apesar do homem ter se distanciado do Senhor, o próprio Deus tomou a iniciativa de procurá-lo. Seguindo no estudo do texto, agora nós leremos o capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 24, onde nós veremos a providência de Deus para a salvação do ser humano. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O ser humano recebeu sobre si as consequências do pecado,
pois Deus é justo. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Porém, Deus também é misericordioso e Ele mesmo providenciou a solução para que o homem não permanecesse eternamente naquele estado de rebelião. Por isso o homem ele é colocado para fora do jardim do Éden. Nós vemos nos versículos finais que Deus resolve fazer isso para que ele não coma do fruto da árvore da vida e assim viva eternamente. O desejo de Deus é que o homem não fique eternamente naquele estado de rebelião. E para compreendermos a providência de Deus para a salvação do homem da sua condição de pecado e agora escravo do pecado, nós precisamos retornar ao versículo 15, onde o Senhor fala a respeito da semente, fala do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa parte do versículo 15, ela é considerada como o proto-evangelho ou o primeiro evangelho, pois é a primeira referência bíblica a respeito do necessário redentor para o homem, para toda a criação, para tudo aquilo que havia sido deturpado por causa do pecado. É a primeira referência com relação a Jesus Cristo, o único capaz de efetuar a purificação pelo pecado e pagar a terrível pena que recaiu sobre o homem, o único capaz de restaurar todas as coisas. Trata-se de Jesus, o descendente de Eva, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Conforme o Novo Testamento nos ensina, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Em Cristo, todos agora podem se arrepender de seus pecados e podem recebê-lo como Senhor e Salvador e assim serem reconciliados com Deus. Jesus Cristo é aquele que irá restaurar todas as coisas. Nesse sentido, é importante nos lembrarmos do que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19, onde a palavra de Deus nos diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Em Romanos capítulo 6, 23, Paulo também diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Mas Jesus Cristo, Ele é aquele que restaura todas as coisas. O próprio Deus tomou a iniciativa de restaurar o homem caído por causa do pecado. Isso é maravilhoso. E agora, baseados no estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis, podemos destacar algumas lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição que eu destaco é que nós vimos que o conhecimento da palavra de Deus ele é muito importante para que nós não caiamos em tentação. Devemos nos lembrar que o tentador ele continua agindo no mundo, buscando afastar as pessoas de Deus, tentando impedir que aquele que está longe de Deus se aproxime dele e buscando fazer os filhos de Deus se desviarem do propósito do Senhor para as suas vidas. E nesse sentido, devemos estar atentos, devemos estar vigilantes. E para isso, é fundamental o conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus nos deu esse exemplo quando ele foi tentado no deserto por Satanás. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, porque é muito interessante fazermos uma comparação da tentação sofrida por Eva ali no Éden com a tentação de Jesus no deserto. Nós temos lições preciosas aqui, já que estamos falando de tentação. Acho interessante nós refletirmos
no texto de Mateus capítulo 4, pois ali nós percebemos que Satanás utiliza uma estratégia muito semelhante daquela que utilizou com Eva. Ele está diante de Jesus, Jesus está bem fragilizado, porque já estava ali há 40 dias, nos diz assim o texto de Mateus capítulo 4, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Vemos aqui que Jesus está fragilizado, porque ele foi um ser humano como nós, ele teve limitações físicas. Sabemos que ele não se assemelha conosco apenas na questão do pecado, ele não cometeu pecado nenhum, mas ele passou também por fome, e fragilizado, Satanás tenta se aproveitar e busca fazê-lo falhar em sua missão de ser o salvador da humanidade, e ele o provoca para que ele demonstre, para que ele use o seu poder em benefício próprio e transformasse então aquelas pedras em pães. E de que maneira Jesus responde? Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus oferece uma resposta citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele faz uso da palavra para resistir à tentação. Mas o tentador, ele não desiste e ele parte para uma segunda investida. E dessa vez ele cita a própria Bíblia, dizendo: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Aqui Satanás ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Mais uma vez, Satanás parece querer mexer com o ego de Jesus, buscando que Jesus então fizesse uma demonstração do seu próprio poder. É interessante observar que Jesus ele nunca utilizou o seu poder em benefício próprio, porque se ele fizesse assim, ele não teria se identificado conosco em nossas fragilidades. Mas Jesus, em mais esse momento, ele responde com a palavra de Deus. Jesus, ele diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. No capítulo 4 de Mateus, versículo 7, agora citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Ao citar o texto de Salmo, Satanás ele fez exatamente o que aquela velha máxima diz: o texto utilizado fora do seu contexto é pretexto para a heresia. Satanás ele tira uma passagem bíblica do seu contexto a fim de fazer Jesus pecar. Ele estava pensando que falava com quem? Pois ele estava ali diante do próprio Cristo, diante daquele que é a própria palavra. E Jesus, então, citando as Escrituras, resiste mais uma vez à tentação. Em sua terceira e última tentativa de fazer Jesus cair em pecado, a Bíblia diz que Satanás o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Fazendo assim, Satanás oferecia um atalho para Jesus, dizendo: olha, você não precisa passar por tanto sofrimento, você não precisa passar pela morte de cruz para receber toda a glória. Eu estou oferecendo a você neste momento, basta que você se prostre diante de mim e me adore. Satanás, o enganador, mais uma vez proferiu uma grande mentira, pois ele não é dono de nada neste mundo. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Satanás é um grande mentiroso e Jesus ele responde mais uma vez com a palavra de Deus, dizendo: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Mateus 4, versículo 10, citando Deuteronômio 6, versículo 13. Vejam, meus irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz que devemos
resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Jesus Cristo resistiu ao diabo, mas resistiu como? Fazendo uso da palavra de Deus. Jamais resistiremos às tentações se estivermos firmados no nosso próprio conhecimento, nas nossas próprias forças. Devemos resistir com a palavra de Deus, a fim de não cairmos em tentação, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Adão. Devemos seguir o exemplo dado pelo próprio Cristo, que fez uso da palavra de Deus. Uma segunda lição que eu destaco é que se você está passando hoje por algum tipo de tentação, e é importante dizer que todos nós somos tentados, você deve se lembrar que a tentação ela não vem da parte de Deus. Aprendemos isso hoje. E é importante que você se lembre de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nos diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Se você está se sentindo muito fraco diante da tentação, lembre-se, Deus não permitirá que venha sobre você uma tentação maior do que você pode resistir. Por isso, fique firme e firme na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, não dê crédito à palavra do maligno. Outra lição a ser destacada é que o pecado consiste na desobediência à palavra de Deus. Quando nós pecamos, erramos o alvo, pois não demonstramos que confiamos em Deus. Demonstramos que preferimos viver segundo os nossos próprios desejos. Nós, de maneira alguma, podemos nos acostumar com o pecado. De maneira alguma devemos empurrá-lo para baixo do tapete. Não devemos nos desculpar, como muitas pessoas fazem, dizendo, olha, ninguém é perfeito, ou todos pecam. Deus não espera isso de nós. Ao pecarmos, devemos seguir a orientação bíblica de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os militares têm uma máxima: missão dada é missão cumprida. O cristão também deve ter uma máxima: pecado cometido é pecado confessado. E isso é seguido de arrependimento. Se você tem algum pecado não confessado a Deus, coloque-se diante de Deus em oração, reconheça que você pecou, peça perdão a Deus, não coloque a culpa em outras pessoas, não se desculpe, mas reconheça, tendo a certeza que Deus o perdoará mediante a confissão e o arrependimento sincero. Deus, Ele agirá com a sua graça em sua vida. Tenha confiança nisso, não sou eu que prometo, mas é a palavra de Deus. Outra lição, meus queridos, que podemos destacar do estudo de hoje é que o pecado causou a ruptura no relacionamento do homem com Deus. Isso conduz o homem para a morte eterna, para o sofrimento eterno, mas Deus não criou o homem para sofrer eternamente. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Deus nos criou porque Ele deseja compartilhar do seu amor conosco. Ele não deseja que ninguém fique distante dele por toda a eternidade. Por isso, Ele oferece a todos a reconciliação através de Jesus Cristo. Não é maravilhoso saber que o próprio Deus tomou a iniciativa em nosso favor, mesmo o homem tendo fugido da presença de Deus? E aqui eu me lembro do que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Através de Jesus, nós temos o relacionamento com Deus restaurado. Outra lição diz respeito à ruptura na dimensão psicológica. O homem sem Deus, ele tem medo. Ele é cativo do medo. Mas olha, através de Jesus Cristo, o Senhor também o restaurará na dimensão psicológica. Através de Jesus Cristo você ganhará a identidade de filho de Deus. E você que já tem Jesus como Senhor e Salvador pode se alegrar nisso,
Você tem a identidade de filho de Deus. Através de Jesus, todos temos a vida em abundância. Jesus também é a solução para a ruptura no relacionamento do ser humano com o próximo. Através de Jesus, os relacionamentos são transformados, os relacionamentos rompidos, eles são restaurados. A igreja é um bom exemplo disso, pois a igreja ela é formada por pessoas que têm origens, histórias e perfis muito diferentes, muito distintos, mas todas convivem como uma verdadeira família. Através de Jesus Cristo, nós podemos superar todas as desavenças, através do exercício do perdão e do amor genuíno uns aos outros. Isso é maravilhoso. Nós também vimos que antes do pecado havia equilíbrio ecológico. As ações humanas elas não comprometiam a natureza. Depois do pecado, o ser humano tem agido não como um mordomo que cuida e preserva das coisas do Senhor. Não, tem agido de maneira muito diferente, tem explorado a natureza de forma irresponsável. Olha, tem poluído os rios, os mares, tem poluído o ar. Hoje se fala muito a respeito do lixo espacial, que pode ser fonte de muitos problemas para a humanidade no futuro. Os servos de Deus devem agir de maneira responsável com relação à natureza criada por Deus. Devemos agir como bons mordomos de Deus, cuidando de tudo aquilo que Ele criou. E por fim, meus queridos, eu quero destacar que a igreja tem a tarefa de levar essa mensagem de restauração dessas rupturas, desses relacionamentos do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação. A igreja tem essa missão dada pelo Senhor de levar essa mensagem a todo o mundo, porque o Senhor deseja restaurar a todos. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus Cristo voltar, tudo será restaurado. Até lá, cabe a nós como igreja pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, formar esses discípulos ensinando a palavra de Deus, ensinando que a nossa salvação em Jesus Cristo tem implicações também para a vida em sociedade, tem implicações com relação ao cuidado de todo o planeta. A mensagem do Evangelho, ela é abrangente, nós não podemos reduzi-la apenas para a salvação das almas, mas a mensagem do Evangelho que alcançou os nossos corações, ela deve fazer a diferença nas nossas vidas, deve fazer a diferença no nosso relacionamento com o próximo e na maneira como cuidamos de todo o mundo. Foi muito bom estar com vocês nesta manhã, estudando este capítulo do livro de Gênesis. Eu espero ter contribuído para um melhor entendimento do capítulo 3, deste primeiro livro das nossas Bíblias. E eu quero orar, agradecendo a Deus por esse momento, e também orar a Deus, pedindo a bênção dele para a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai amado, Pai de amor, muito obrigado por esta manhã em que estudamos a Tua Palavra, estudamos o capítulo 3 do livro de Gênesis, e agora eu peço a Ti que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu a esta aula, ajudando a compreender, Pai, a Tua Palavra, ajudando cada um a colocar em prática o ensino e o aprendizado obtido. Que nós, como igreja, possamos proclamar a transformação, a salvação, ó Deus, oferecida pelo Senhor através de Jesus Cristo. Que nós possamos proclamar a restauração de todas as coisas através de Jesus. Possamos proclamar ao mundo inteiro as verdades do Senhor, Pai. Deus, que diante das tentações, que nós possamos resistir firmes, firmados sempre na Tua Palavra, ó Pai. E que assim possamos fazer a Tua vontade e Te glorificar em todo o tempo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Um grande abraço para você, que Deus o abençoe juntamente com a sua família.